paz, pessoal, da parte do Senhor e Salvador Yeshua. Glórias a Deus pelas bondades diárias dele, que o Senhor, ele é bom todo o tempo, amém? Vou aproximar aqui o celular, tá um pouquinho distante. Mais uma mensagem aí para edificação, amém? Glória a Deus por isso, que não falta são mensagens para nos edificar, amém? E o título tá aí, né? Quem somos? Pode ser que eu mude, né? Mas a ideia é essa: quem somos diante da santidade do Senhor? Porque isso é importante, né? É importante saber quem somos nós, seres humanos, diante da santidade do Senhor. O Senhor que é bom, cheio de misericórdia todo o tempo, né? O Senhor que não se cansa de ser bom, de esperar pacientemente para que muitos se arrependam, que muitos cheguem à renovação da mente, à boa consciência do que é ser salvo, né? Tem muitas mensagens aqui para ler. Eu vou ler até, né, para o vídeo não ficar tão longo, mas é muito interessante. Espero que vocês assistam até o final. Aqui em Hebreus 12, versos 1, vai dizer: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Versos 2. Tendo os olhos fitos em Jesus, que é Yeshua, autor e consumador da nossa fé, ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Até aqui. Hebreus 1 está nos convidando e nos alertando. O convite é para que nós nos atentemos a essa nuvem, tão grande nuvem de testemunha. E a convicção, né, aqui é tão cheia de conhecimento que me deixa comovida no sentido do que é o mundo. Hoje, a nossa geração, estamos aqui, então a gente sabe como que é a humanidade. O que a humanidade está... Por que a humanidade está despercebida? Por que a humanidade... No que a humanidade está envolvida? Porque aqui o conselho é para que nós não nos envolvamos, né? Mas está envolvida. E aí vai ter muitas mensagens, eu falei para vocês, que não tem como ler tudo, mas eu vou colocar elas aqui. Como a palavra dita pelo dono da igreja, por autor e consumador da fé, como está escrito aqui em Hebreus, que é Yeshua, quando ele diz que os dias da vida do Filho do Homem seria como os dias de Noé. Então, o tempo de Noé, havia ali um envolvimento corrupto de alinhamentos e comportamentos que não correspondia ao direcionamento que o Senhor assim propunha para o povo. Eu vou continuar lendo aqui Hebreus, mas não todo o capítulo, para vocês entenderem que as exortações era dirigida a todos, porém o povo do Senhor, eles tinham que estar atentos. Então, todas as gerações, não foi todo mundo que andou no mesmo barco, que esteve ali, né, recebendo, crendo, aceitando a orientação. Porque mensageiro tem, desde que o mundo é mundo, o Senhor nunca faltou com os mensageiros dele.
Então, devemos nos alertar porque o convite é para que nos alertemos, tá? A essa nuvem de testemunha. Por isso eu falei, talvez eu coloque esse o título, Quem somos nós diante da santidade do Senhor? Porque existem mensagens que o Senhor fala no livro dos profetas, Isaías, né? E que as nações são como água, gotas de água que resta de um balde. Essa é a visão do Senhor. Porque Ele criou tudo, né, gente? No que diz respeito à humanidade, que eu sempre falo dessas mensagens, o Senhor vê como gafanhotos. Certas situações aí que para nós humanos são macabras, a gente fica até com... É como se tivesse arrepiando, né? De tanta coisa absurda e terrível, propósitos e planejamentos dos homens no requisito humanidade, o Senhor vê e ri. Então, a nossa mentalidade, ela chega a esse amadurecimento quando conhecemos quem é o Senhor e a sua santidade. E quem somos nós. Aí se entende que Ele está no controle de tudo. Ele está no controle de tudo. O homem, ele vive uma vida desarraigada dos princípios e da vontade do Senhor por conta da obstinação do coração. Simplesmente porque não quer se alinhar ao caminho de prudência, de bom senso, tá? Tudo isso eu vou colocar aí mais para frente. De bom senso, por causa que vive para a carne, para isso que é perecível, que é a carne. O espírito já está apagado mesmo, apaga o espírito, e a alma, o destino dela já é uma alma de uma alma morta, um morto-vivo, né? Por causa que quando as pessoas elas decidem viver em harmonia com o espírito, entendendo que é o Senhor o dono da direção da sua vida, com uma mente espiritual, essas pessoas vão dar frutos. E os frutos vão ser visíveis. Esses dias eu vi um vídeo de uma mulher colocando com precisão mesmo, comprovação, que tem uma pessoa que é dono de uma rede de entretenimento aí muito grande. Essa pessoa se passa por humilde, mas não é humilde. Usa um relógio de 500 mil, porque é um relógio exclusivo, poucas pessoas têm. Então, a fachada para o povo que é consumista daquilo que faz com que eles se enriqueçam é uma, a realidade é outra. Então, as pessoas se iludem. As pessoas precisam entender que Yeshua foi o exemplo. Você viu o que eu li aqui, né? Vou ler de novo, tá? O versos 2. Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. O que é suportar a cruz e desprezando a vergonha? E desprezou a vergonha. O que é isso? Esse é o mestre, é o exemplo verdadeiro. Porque com ele não existe essa coisa de parcialidade, não existe essa coisa de falsidade. Quando ele se desprendeu de toda a sua glória e veio a esse mundo em imagem de homem, andou com os humildes, a vida dele foi uma vida humilde, representando todo um povo que seria hostilizado, ridicularizado, massacrado, envergonhado, humilhado. Ele veio como se ele estivesse representando todos esses, independente de etnia, de cor, de raça. Basta não ter condição financeira para às vezes se encontrar numa situação dessa, né? De vergonha por conta da aparência, por conta da veste.
né, de muitas outras coisas. Então as pessoas elas não agem com humildade, elas não perdoam, né? Então Yeshua ele veio nessa característica de humildade para mostrar que o grande no reino do Senhor é ele, né? É ele que é o grande. Eu fiz um vídeo aí, testemunho de Yeshua, testemunho do apóstolo Paulo. Não, deixa eu ver. Tem tanto vídeo. Não, quem vocês dizem que eu sou ou o testemunho do apóstolo Paulo a respeito dele, tá? Já faz um tempinho já. Então ele é grande. E ele é grande porque ele é filho de Deus e ele se mostrou grande sendo humilde aqui para nos trazer a compreensão que as coisas grandes, elas não estão no requisito financeiro. Elas estão em atos, atos verdadeiros de bondade, atos verdadeiros de sinceridade, de fidelidade, de amor, né? Onde as pessoas são verdadeiras. Então isso no reino espiritual é muito grande. E quem é que testemunha tudo isso? Essa nuvem de testemunha, que são os espíritos, né? Eu coloquei como espírito, como arcanjos, criados para trabalhar nessa criação que o Senhor criou e que ele jamais vai perder o controle. Então, antes mesmo de sair uma palavra da boca, o Senhor já sabe o que vem. O Senhor conhece as intenções, os pensamentos, os corações. O Senhor sabe das artimanhas. O Senhor é Deus que às vezes as pessoas podem pensar que o Senhor não está vendo, o Senhor não age, mas o Senhor age o tempo todo, tá? E por que dessa mensagem aqui, né? Aqui no finalzinho não, no versos 22 e 23 vai dizer: Mas vocês chegaram ao Monte Sião, a Jerusalém celestial, a cidade do Deus vivo. Chegaram aos milhares de anjos em alegre reunião, a igreja dos primogênitos, cujos nomes estão escritos nos céus. Vocês chegaram a Deus, juízes de todos os homens, aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Você viu o que eu falei aqui? É porque é muita informação, aí pode parecer confuso, mas não é. Então, a ideia do capítulo 12, em Hebreus, é nos trazer uma noção da quantidade desses seres celestiais que estão a trabalho, né? E aí é muita mensagem, talvez não dê tempo de ler tudo, para vocês entenderem essa coisa do nome escrito no livro da vida. Então, nós não podemos enxergar, gente, o campo espiritual, mas ele existe. E ele trabalha todo o tempo e testemunha todas as coisas. Tá bom? É uma forma de Deus estar agindo diretamente. Porque nós não poderíamos ver o nosso Senhor nessa condição perecível. Corpo, alma e espírito. Ele é santo, tudo seria consumido. Até os montes tremeriam diante da presença dele. Então o Senhor está trabalhando numa humanidade com propósito para que as pessoas sejam revestidas dessa justificação em seu Filho Yeshua. Porque através da justificação, é criado em nós uma resistência espiritual para quando houver a manifestação do Filho, que agora em glória, ele veio em carne, o Verbo se tornou carne, ele virá em glória com esses milhares e milhares de querubins no serviço, vou colocar assim, decisivo, né? No serviço decisivo. Tudo que existe da forma como nós entendemos o mundo será transformado. Precisamos estar preparados porque a autojustificação não, mas a justificação Yeshua nos possibilita resistir e contemplar este dia. Amém? Porque é tremendo. Eu não quero nem colocar aqui a questão daqueles que já se foram, estão na glória, aguardando, né? Porque é um outro processo. Quero trazer mais esse processo daqui. Então, vocês se atentem, tá? Vou ler novamente os versos 22 e 23. Mas vocês chegaram ao monte Sião. Entenda. Mas vocês chegaram à consciência,
a compreensão da redenção e vocês estão justificados. A Jerusalém celestial, a cidade do Deus vivo, chegaram aos milhares de anjos em alegre reunião. A igreja dos primogênitos, cujos nomes estão escritos nos céus. Ó, a igreja dos primogênitos tem a promessa da primogenitura. Tá vendo como as coisas do Senhor é tudo organizado? Haverá ali recompensas e reconhecimento do processo, do tempo desse propósito do Senhor na humanidade, que está tudo alinhado, está tudo organizado, não tem absolutamente nada bagunçado no reino espiritual, né? Cujos nomes estão escritos nos céus. Vocês chegaram a Deus, juiz de todos os homens, aos espíritos dos justos aperfeiçoados, aos espíritos dos justos que foram aperfeiçoados. Porque muitos dos que o Senhor chamou, esses homens que diante do Senhor foram corretos, como Abraão, como Moisés, acredito que muitos outros, justos, porém aperfeiçoados. Precisaram ser aperfeiçoados, tá? Porque iria contra a mensagem que diz que todos estavam como é? Deixa eu ver aqui, deixa eu tentar lembrar. Todos estavam afastados, né, da glória do Senhor, por causa dessa condição de nascer nesse corpo corruptível, perecível, até que seja aperfeiçoado e transformado. E nesse corpo, nessa matéria, onde Salmos vai colocar que nascemos num berço de pecado, por conta da queda de Adão, né? Todos tiveram ali a liberdade de viver e tomar suas decisões, já tinham no Éden, mas eram poupados pelos conselhos, né? O Senhor ali, até que o Senhor decide, sabe o que iria acontecer mais para frente, deram ouvido a Lúcifer, absorver aí do conhecimento do bem e do mal, e tiveram que ser expulsos desse jardim que representa, como já coloquei, a eternidade, tá? Então, até aqui em Hebreus 12 todo é cheio de informação maravilhosa, tá? Mas aqui eu quero colocar outras mensagens a respeito dessa coisa do nome escrito no livro da vida, tá? Aqui em Salmo 69, Salmo 69, versos 28 vai dizer, eu vou ler o 27 também. Acrescenta-lhes pecados sobre pecados, não os deixes alcançar a tua justiça. Sejam eles tirados do livro da vida e não sejam incluídos no rol dos justos. Eu acabei de ler aqui, né? Por isso que eu não quero desalinhar aqui o entendimento de uma mensagem para outra. Esse rol de justos nós já sabemos quem são, tá lá em Hebreus, né? Que eu li, Hebreus 23. Deixa eu voltar lá de novo. Hebreus 12, gente, meu Deus. Hebreus 12, versos 22, isso, 22, 23. Vou ler o 23 de novo. A igreja dos primogênitos, cujos nomes estão escritos nos céus, vocês chegaram a Deus, juiz de todos os homens, aos espíritos dos justos aperfeiçoados. No que eu coloquei,
a respeito dos primogênitos, né? Esses primogênitos, existe aí um risco, né? Deles, de um ou outro, porque a promessa ela se estende, tá, gente? É a um povo, é uma descendência. Se estende não aos que estão aqui, os personagens aqui bíblicos, tá? Mas é uma promessa que se estende de geração a geração aos primogênitos. Então, esses primogênitos, eles precisam alcançar aí a consciência da justificação, né? E da fé em Yeshua, por causa que o nome está escrito, porque é uma promessa, mas ele pode ser, entende? Riscado. Então, isso é muito sério, tá? Porque as coisas que eu quero colocar aqui, o que nós somos diante da santidade do Senhor? Nós somos consciências, tá? Vou responder logo aqui. Nós somos consciências. Então vai depender muito da nossa consciência, de como que nós nos colocamos nessa terra em relação à gratidão ao que foi feito por nós, tá? Então vou ler novamente. Acrescenta-lhes pecado sobre pecado, não os deixes alcançar a tua justiça. Sejam eles tirados do livro da vida e não sejam incluídos no rol dos justos. Serve também no geral? Sim, por conta que a justificação, né, em Yeshua é para todos. O próprio livro de Coríntios, Hebreus, vai colocar que tanto gregos, gentios, israelitas, não importa. O que importa é que a pessoa seja justificada, né? Essa consciência ela é muito importante por conta que eu vou colocar aqui uma mensagem que ela vai explicar bem isso, tá? Que é a questão dos dois criminosos ali ao lado de Yeshua. O que é aquele criminoso que foi contra ao outro que estava acusando Yeshua ou testando o poder, né? O que ele era, que ele salvasse ele, os soldados também falavam assim, e a eles que estavam ali, né? Para que ele manifestasse esse poder para provar que ele era. Já o outro, né? Chama ele a atenção com bom senso. Então, o bom senso desse homem ao lado ali de Yeshua no momento de morte fez toda a diferença. E esse bom senso ele nos ensina muito por causa que traz a consciência de que nós sabemos exatamente quem somos, né? Esse criminoso, ele sabia quem ele era e era justa a acusação, as acusações ali a respeito dele, porque ele era um criminoso. E ele reconhece que ali é um justo, né? Não é à toa que são colocados esses dois homens ali. A gente tem que nos atentar a essa fala. E aí ele fala, né? Que lembre-me quando tiveres no teu reino. É garantido a salvação para ele porque ele teve consciência. A consciência dele trouxe bom senso, reconhecimento. Então, o reconhecimento, ele é primordial. Venha a mim como tu és e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Nós vamos ao Senhor e Salvador através da palavra dele, do conhecimento da palavra, conscientes de que nós precisamos ser libertos, transformados, salvos, né? Nós precisamos de ajuda. Quem tem muitas cargas aí precisa ser liberto de muitas coisas, né? Então o Senhor, ele faz todas as coisas, ele torna possível todas as coisas, ele torna o fardo leve. Então quando as pessoas vão com essa consciência de que precisa ser nova criação no Senhor, elas alcançam libertação. Aí torna-se possível ser liberto de tantas coisas que aprisiona, né? Mas quando as pessoas vão simplesmente para querer receber uma bênção, um favor,
um milagre, porque milagres acontecem pela fé, né? A fé vem pelo ouvir a palavra do Senhor. Então a fé ela não acontece de qualquer jeito na vida das pessoas. As pessoas precisam ter temor, né? Crer que o Senhor faz milagres. Então a consciência desse criminoso fez a diferença ali e nos ensina que nós temos que saber que o nosso Senhor é santo, puro, verdadeiro, justo e que nós precisamos alcançar através da redenção, da justificação, o perdão dos nossos pecados e aí buscar o aconselhamento bíblico para ter uma nova vida, se tornar uma nova criação no Senhor, para que então os nossos nomes sejam escritos no livro da vida. E a esses que já têm a promessa dessa garantia, que se cuidem também, né? Que se cuidem para que esses pecados e pecados aqui, como diz em Salmo 69, 22, pecados e pecados acumulados não sejam arriscados. Porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, diz Provérbio. Como é que a pessoa, tendo consciência das promessas da primogenitura, das promessas feitas a Abraão, a Isaac, Jacó, aos filhos de José, as pessoas se apegam à promessa e rejeitam o Senhor que é santo, através das atitudes e dos pecados. Aí não tem como, né, gente? Aí é tentar ao Senhor nosso Deus. E então eu li aí, né? Hebreus 1, Hebreus 12, versos 1 e o versos 22 e 23. Li Salmos. Agora eu vou pro Êxodo aqui lá atrás, tá? Para depois vir de novo pro... Porque é isso que o Senhor quer, que a gente tenha conhecimento dos evangelhos, volte pro livro do patriarca, para entender todo o propósito dele para a humanidade. Êxodo, quem quiser acompanhar aí, Êxodo 32. Fica lá e cá, gente. Êxodo 32, versos 32 ao 38, tá? Trinta e dois ao 38. Tem não, gente? Ah, não. Né? Versos 32. Mas eu vou ler o 31 também, que diz: Assim, Moisés voltou ao Senhor e disse: Ah, que grande pecado cometeu este povo! Fizeram para si deuses de ouro. Mas agora eu te rogo, perdoa-lhes o pecado, se não, risque-me do teu livro que escreveste. Respondeu o Senhor a Moisés: Riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Agora vá, guie o povo ao lugar de que lhe falei, e meu anjo irá à sua frente. Todavia, quando chegar a hora de puni-los, eu os punirei pelos pecados deles. Gente, isso daqui é um bálsamo. Isso aqui é extraordinário. Tá vendo a santidade do nosso Pai? A santidade, a autoridade. Então, Moisés, ele poderia falar o que depois de tudo isso? Sim, Senhor, seja como tu queres. Porque como é que ele... Tudo bem que ele foi amigo do Senhor, né? Ele teve ali com o Senhor. Mas como é que ele poderia fazer uma colocação dessa? Em prol de um povo que o Senhor sabia de geração a geração que se tornaria, o que era a relutância em se tornarem obedientes. Como é que o Senhor vai abençoar um poço um poço que recusa a água, né? Louvado seja Deus. Vou ler de novo, tá?
A gente poderia meditar só nisso daqui. Assim Moisés voltou ao Senhor e disse, abre aspas, ah, que grande pecado cometeu este povo. Fizeram para si deuses de ouro, mas agora eu te rogo, perdoa-lhes o pecado, senão risca-me do teu livro que escreveste. Até o momento de clamar pelo perdão do pecado, tudo bem. Isso é divino, né? Isso é santo, isso é maravilhoso. Mas, peraí, fazer uma colocação, tipo, toma lá da cá, não é bem por aí não, querido. Eles serão punidos no tempo determinado. Siga o teu caminho. E o que isso serve de lição? Para tudo, gente. Serve de lição para nós. Quando nós colocamos os nossos joelhos no chão, tenha a consciência se você se entende como alguém que está em paz com o Senhor, que é o mesmo de você usar as armaduras de Efésios 6 e ir para a batalha. Você está clamando ao Criador dos céus e da terra. E orar ao Senhor numa oração de clamor, de súplica, de qualquer jeito, não convém com uma consciência espiritual. Podemos orar ao Senhor só para agradecer, Senhor, obrigado pelas tuas bondades diárias, por Senhor repreender o mal, te dou graças por isso, abençoai, né? As orações diárias de gratidão, nós podemos orar todo o tempo, deitado, joelhado, andando, trabalhando, todo o tempo com essa conexão ao nosso Criador. Agora, uma oração para perdão de pecados de um povo que pecou, que é obstinado, que é rebelde. Você orar e ainda fazer uma colocação, Senhor, risca meu nome aí, tá? Ó a cabeça de Moisés, vê se tem cabimento. Mas graças a Deus que o Senhor avalia, né? Eu coloco aí como a ignorância, porque nesse momento ele teve um pouco aí, né, de falta de bom senso. O que não faltou lá para o criminoso na cruz, para Moisés faltou aqui. Que não falte para nós. De querer subjugar como pessoas que têm que ser absorvidas, perdoadas, né? Mas vai continuar pecando. Não, quem perdoa é o Senhor. Senhor, se tu quiseres perdoar, se tu quiseres libertar, porque eu sei que é tudo isso que o Senhor quer. Os planos do Senhor para nós é coisas boas, né? Mas a gente tem que ter essa consciência de não querer impor algo ao Criador, né? O nome escrito no livro da vida aqui, Moisés está como, acredito que, não sei se como primogênito, eu tenho que ver direitinho, né? Quem era mais velho aí. Mas Moisés, ele tinha um grau de intimidade aí com o Criador, mas mesmo assim, ele tinha que entender, né? Que é como o Senhor quer, não é como ele queria ou como nós queremos. E o nosso querer tem que ser baseado na palavra, porque até então Moisés não tinha os preceitos aqui descritos. Yeshua veio depois, agora nós temos tudo. Nós temos o Evangelho, que é o poder do Senhor, para nos instruir as obras, a vida, ao dia a dia, a vida espiritual e tudo, né? Então nós não somos leigos para fazer oração sem sabedoria, né? Temos que ter sabedoria aí no Senhor, e é conforme a tua vontade. Seja feita a tua vontade, sempre. Eu vou ler Lucas. Lucas 10, versos 20, que diz: contudo, alegrem-se, não porque os seus espíritos se submetem. Não, peraí. Contudo, alegrem-se, não porque os
espíritos se submetem a vocês, mas porque seus nomes estão escritos nos céus. Naquela hora, Yeshua, exultando no Espírito Santo, disse: Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes estas coisas dos sábios e cultos e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, pois assim foi do teu agrado. Questão da revelação. Revelação da letra de modo espiritual, revelação dos tempos, revelação dos propósitos do Senhor, para que um corpo que está aí no mundo, tendo alcance, né, dessas vidas que já estão com uma mente esclarecida, sejam edificados, porque o foco é sempre edificação, né? Então, Yeshua se alegra quando o Senhor chama, revela aos pequeninos, porque ele se colocou como um. Ele sabe, ele sentiu na pele. Ele precisava passar por tudo isso para saber? Não, né? O Senhor é Deus. Mas viver ali, com certeza, foi uma experiência maravilhosa, sabendo que pessoas têm dificuldades em várias situações da vida corriqueira, mas não se corrompem, não se alinham às coisas erradas, não roubam, que é o mandamento, não vai contra os mandamentos, né? Não vai desejando, não vai roubando, não vai matando, tudo para que os seus propósitos, seus planos sejam executados. Não. São pessoas que suportam as provações. Tem uns que são colocados em provações e suportam e vencem essas provações. Então, Yeshua agradece tendo essa convicção de que não é fácil, né? Então, trazer a esses pequeninos, a esses humildes, a revelação é um presente que não tem comparação a nada. E isso traz uma edificação, uma fortaleza muito grande na vida daqueles que, de fato, se empenham, né, no propósito de fé e de fazer algo para o reino, fazer algo para o Senhor, com convicção de que é por amor, não é por favoritismo, não é toma lá da cá, é por amor, entendendo esse campo espiritual que é tão extraordinário. Então, mas o conselho, né, contudo, alegre-se, não porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque seus nomes estão escritos nos céus. Então, os espíritos, eles estão aí para trabalhar em favor do povo do Senhor. E palavra de proteção, promessa de proteção aqui que não falta, né? Gabriel se levantará, Gabriel não, Miguel, né? Se levantará em prol do povo naquele dia, né? No dia da grande, entendo eu, da grande tribulação. Miguel, gente, Miguel. Naquela ocasião, Miguel, o grande príncipe que protege o seu povo, se levantará. Haverá um tempo de angústia como nunca houve desde o início das nações até então. Então, quando tiver a angústia, a perseguição na vida desses, terá com certeza o espiritual trabalhando em favor, tá? Sem sombra de dúvida. Agora vamos para Filipenses. Filipenses, capítulo 4. Versos 3. Como é uma exortação, eu vou ler o 2 também, ó. O que eu rogo a Evodia e também a Sitique é que vivo em harmonia no Senhor. Sim, e peço a vocês, leal companheiros de jugo, que as ajude, pois lutaram ao meu lado na causa do Evangelho, com Clemente e meus demais cooperadores. Os seus nomes estão no livro da vida. Por que ele tinha que falar que
o nome deles estão no livro da vida. Porque não é só o campo espiritual que levanta em defesa, em favor dos que estão aí trabalhando em prol do Evangelho. São irmãos na fé, são colaboradores, no sentido de colaborar com o Evangelho, de levar a mensagem, de viver no mesmo espírito, na mesma comunhão. Tá vendo aqui a exortação, né? Vivam em harmonia. Essa harmonia, ela simboliza uma concordância, em estarem juntos num propósito, estarem entendendo o propósito, tá? Então, é muito importante que isso fique bem claro, tá? Tanto nos céus como aqui na terra, é preciso que haja forças unidas em prol do reino, em prol do evangelho, em prol da verdade. As nossas lutas são essas, diárias. Nem sempre as coisas vão acontecer em favor do espiritual, porque há uma luta espiritual muito grande. Um combate que nós combatemos no joelho, com as armaduras, né? Com uma mente esclarecida de como que tem que ser feitas as orações e não cair na autojustificação de achar que nós podemos impor algo ao Senhor, né? Jamais. Isso aí é uma falha, tá? E em Apocalipse, vou ficar aqui em Apocalipse, porque, gente, teria muitas mensagens para colocar, porque a nossa consciência diante do Senhor, ela será muito esclarecida se nós lermos Romanos, tá? Entender aí a respeito da justificação. Em Apocalipse 20, Apocalipse tem várias mensagens aqui, tá? Várias mensagens mesmo, mas eu vou ler o 20. Apocalipse 20, 12 e 15. Vai dizer: vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé, diante do trono, e livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estavam registrados nos livros. Quando eu falei para vocês lá atrás que tudo é organizado, que não tem nada em desordem no campo espiritual, para vocês verem. Então, naquele dia, os mortos e os vivos que puderam aí alcançar o retorno de Yeshua serão julgados. Os que estão com com nome no livro da vida, será ali avaliado os feitos, né? O que tinham feito, julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estavam registrados nos livros. Então, o que nós fazemos aqui é registrado, é outra consciência. Então, cada mensagem que eu li, o vídeo já está bem longo, cada mensagem que eu li tem uma lição e que precisa aprofundar. Você está vendo que a palavra do Senhor não tem nada de rotina? A palavra do Senhor, todo o tempo, é como, sabe aquela comida saborosa que você deseja comer e você come? Ah, não, mas amanhã eu quero comer. Aí você vai comendo e vai se saboreando. É a palavra do Senhor, né? Lá no Êxodo, podemos ver a atitude de Moisés e a gente tirar como lição de que nós não podemos impor nada ao Criador, mas entender quem somos no plano de propósito dele. Consultá-lo sempre, né? Sempre. E tudo que for voltado para perdão, ou clamor, perdão, bênçãos, Senhor, seja feita a tua vontade. Jamais impor algo. Amém? Isso é muito importante. Aqui em Apocalipse, já está falando desse tempo novo que ocorrerá e todos vão
se com o nome escrito ou não, terão que passar por esse grande tribunal de avaliação, de conduta, de caráter. Ah, morreu com a mente rebelde. Ah, mas eu faço parte da promessa feita a Abraão. Eu sou um primogênito na casa dos meus pais. Você chegou ao conhecimento do Evangelho e rejeitou? Está arriscado. Então, tudo do Senhor é perfeito, gente. Nada aqui foge do cronograma, né, espiritual. Nós é que precisamos nos atentarmos, né? Entender que a nossa colaboração, ela é muito importante, como eu li lá em Lucas, né? A nossa colaboração, ela é muito importante e nós precisamos trabalhar em harmonia com os céus e podemos entender, né? Através do que está escrito no Evangelho, que é o poder de Deus e em toda a palavra do Senhor. Trabalhar sem se cansar, porque não tem como cansar. Quando a gente está nesse arado, quando a gente está nesse caminho, não tem nada monótono, não tem nada de desânimo, não tem nada de preguiça, é só amor e gratidão. A gente se preenche o tempo todo das instruções, né, de como nós devemos prosseguir aqui na Terra. Não é fácil, mas se fosse fácil, não seria tão prazeroso, porque tudo que é fácil, né, às vezes não traz um regozijo. Nós, seres humanos, nós já somos criados com esse, eu vou colocar aí, né, eu sei que a palavra não cabe, mas na questão do instinto, de entender como valioso aquilo que é difícil de conseguir, né? De, sei lá, de alcançar. Então, nós seres humanos somos assim, a gente precisa valorizar a palavra do Senhor, valorizar os propósitos, valorizar o campo espiritual que nós não vemos, mas sabemos que é existente, senão não existiria mais vida na Terra. Se não houvesse um campo espiritual em batalha diária e em favor dos eleitos, de todos os servos e servas do Senhor, não existiria mais vida que procura andar como um acordo com o Espírito. Não existiria mais. Já teria. E tem uma mensagem em Mateus que fala que aqueles dias, né, serão abreviados, porque senão nem os eleitos sobreviveriam. Então a batalha é grande para a destruição de tudo aquilo que invoca, que vive para contemplar a grandeza do nosso Pai. Então espero que vocês tenham entendido, para que a gente foque, vocês leiam o capítulo para meditar, cada um no seu tempo, e vai refletindo aí a nossa responsabilidade, como que nós devemos viver, né? Entendendo quem somos aí diante da santidade do Senhor. Sem a justificação, não podemos, né? Nada podemos sem Ele. Amém? Então fiquem todos na paz. Até a próxima.